Então, é claro que nesse momento cabe fazer um exemplo. Me desculpe, porque o exemplo você certamente já viu em algum outro contexto, né? E é o famoso exemplo do bloquinho que desce um plano inclinado, bloquinho que desce uma rampa. Tá legal, você já fez isso antes, mas agora vamos fazer talvez o mesmo problema que você já resolveu, possivelmente mais de uma vez, só que os termos que a gente vai usar vão ser um pouquinho mais sofisticados, tá bom? Então aqui está o problema. O problema trata de uma rampa sobre a qual repousa um bloco e esse bloco desce a rampa. Aqui eu estou representando o movimento de descida desse bloquinho. Eu quero descobrir o seguinte: se ele parte do repouso na posição mais alta dessa rampa, com que velocidade ele vai alcançar o solo. Ok? Então, a altura da rampa eu vou chamar de... Deixa eu escolher uma letra adequada. Pensar, H. O comprimento da rampa eu vou chamar de também uma letra D. D vai ser a distância percorrida pelo bloquinho ao descer a rampa. Mais alguma coisa que você queira chamar de algum nome? O ângulo, você quer chamar de algum nome? Diga lá, qual é o nome que você quer dar ao ângulo? Θ. Tá bom. A rigor, se eu dei para você o H e o D, o θ está dado, né? Está dado indiretamente através de qual função trigonométrica imediata? Sim, é o seno. Muito bem, Mateus. Será que será importante eu também caracterizar outros parâmetros desse problema? Você quer saber a massa do bloquinho? Tudo que você quiser saber eu digo, tá bom. O bloquinho tem massa M, que original. O que mais? Você quer atrito. Quer atrito? Eu vou fazer uma hipótese aqui de que este objeto de fato desce a rampa, tá? Para não ficar aqui naquele, será que o atrito estático... Não quero entrar nessa paranoia no momento. Vamos supor que o bloco está descendo a rampa. Então, nós queremos um coeficiente de atrito cinético para ele e eu vou chamar de μ. Né? Legal? Então, vamos resolver o problema. Resolver o problema significa, primeiro, escrever a equação de movimento. O que é a equação de movimento? É simplesmente a segunda lei de Newton, expressa para este problema. Ora, para aplicar a segunda lei de Newton, o que eu preciso? Eu preciso de um diagrama de forças. Aqui está o diagrama de força. Aqui está o bloco, a minha famosa bolinha. Quais são as forças que agem sobre esse bloco? Em primeiro lugar, eu penso nas interações à distância. Trata-se aqui da interação gravitacional. O nosso planeta puxa esse objeto para baixo. Na vertical, essa força eu vou escrever aqui, ela é mg vetor. Olha que bonito, agora eu boto o símbolo de vetor em cima. O que mais? Tem mais alguma força de ação à distância? Com convicção, Júlia? Tem convicção disso? Tem. Tá bom, e as forças de contato quais são? Tem forças de contato com a rampa. Na verdade, a força de contato com a rampa é uma só, mas na nossa cabeça a gente pensa ela dividida em suas componentes, porque cada uma delas tem uma raiz diferente e uma expressão diferente, né? Apesar de ser uma força só. A rampa não fica aqui fazendo uma força para lá, outra força para cá. A rampa faz uma força só. Mas na nossa cabeça, a gente pensa nessa força como duas componentes. Da mesma forma como a gente fala do vetor aceleração, né? O vetor aceleração também é um só. Ele tem uma parte que é radial e outra parte que é transversa. Mas o vetor aceleração é um só, não tem dois vetores de aceleração. Cuidado, né? Legal, eu vou desenhar então essas duas componentes da força que a rampa faz. Uma dessas componentes é perpendicular à rampa e por ser perpendicular à rampa nós damos a ela o nome de normal. E falta agora a força de atrito, né? A componente de atrito da força que a rampa faz. Para onde é que ela aponta, Mateus? Aqui está a força oposta ao vetor velocidade. Como é uma força de atrito, eu vou chamar ela de... Dê um nome para ela.
A de atrito, beleza. Aqui está a força A de atrito. Ok? Eu vou escrever a equação de movimento agora. Atenção, segure-se na cadeira. Olha lá, mg somado com n somado com A é igual a m v vetor ponto. Aqui está a equação de movimento, segunda lei de Newton. Então agora, esta equação vetorial nós não sabemos resolver nessa forma. O que nós precisamos é escolher eixos coordenados e projetar essa equação do movimento nesses eixos coordenados. Então eu vou precisar escolher eixos coordenados. Vamos lá, escolha eixos coordenados. Como é que você vai escolhê-los? Tem um eixo que é paralelo à rampa, diz a Júlia, não é isso? Como é que você vai chamar esse eixo? E onde é que você vai botar a origem dele? Ah, você quer botar a origem no ponto onde ele começa o movimento, então. Tá bom. Então vamos botar aqui. Ficou difícil eu fazer esse desenho, então eu vou fazer ele aqui do lado. Mas vamos entender que esse eixo começa na posição mais alta, tá bom? Aqui está a origem O, aqui está o sentido positivo do eixo X. Estamos juntos? E agora um eixo ortogonal é esse, que vai ser o eixo Y. Para onde é que ele aponta? Hã? Pode ser para cima, pode ser para baixo? Pode. Nesse caso dá no mesmo, né? Porque não vai acontecer nada, né? Nessa coordenada. Essa coordenada vai ser uma coordenada muda, não vai acontecer nada. Tá, eu botei aqui. Então agora eu vou transcrever a equação de movimento em termos das coordenadas. Ok? Vou começar com o eixo Y, porque eu já sei que ele é o mais simples de todos. Então eu tenho que projetar o lado esquerdo e o lado direito nesse eixo. Como é que eu projeto o lado esquerdo neste eixo? Se você quiser, essa figurinha aqui pode ajudar, né? Porque aqui nós temos o ângulo que que a força de atração gravitacional faz com a normal. Olha só, este ângulo aqui tem lados mutuamente perpendiculares ao ângulo que as moças aqui quiseram chamar de θ. Né? Então esse ângulo aqui também é θ. Essa geometria, às vezes, atrapalha os incautos, né? Esse ângulo também é θ. Então, como é que eu faço a projeção das forças no eixo Y? Menos mg cosseno θ, porque ela aponta no sentido oposto ao sentido escolhido como positivo. Cuidado, menos mg cosseno θ. Ah, mas eu estou acostumado a fazer desse jeito, sempre dá certo. É, eu sei, mas a rigor você está escolhendo o seu eixo Y apontando para baixo, né? E não para cima. O que mais? Como é que eu projeto a força de atrito nessa direção? Hã? Não projeto, diz o Matheus. Não há como projetá-la. Ou melhor, projeto sim, mas o ângulo é 90 graus, aí a projeção dá zero. Agora, a normal. Oi? Ah, ela mesma, porque o ângulo que ela faz com essa direção é zero. Então eu vou chamar de n sem o sinal de vetor o módulo dessa força, ok? Do lado direito, o que é que eu escrevo? É a componente x, a taxa de variação da componente y do vetor velocidade. Mas acontece que a gente sabe, né, desde criancinha, que esse bloco não vai sair levantando voo, nem vai se afundar dentro da rampa. Então, o vetor velocidade na projeção y vai ser sempre nulo. Eu sei que isso aqui é zero. Isso aqui, aliás, vai me ajudar a determinar uma das forças desconhecidas desse problema. Aqui está a equação de movimento na sua projeção y. E na projeção x, como é que a gente vai escrever? mg seno θ, com sinal positivo ou negativo? Positivo, porque aponta para baixo e a Júlia escolheu para baixo como sendo o sentido positivo. O que mais? Ah, o atrito, sim. O atrito, aliás, ele está inteirinho nessa direção x, né? Qual é o sinal que ele vai ganhar? Porque ele aponta ao contrário do sentido escolhido como positivo. E como é que eu determino o atrito? Isso, ele é menos μn. Isso aqui tem que ser igual a mv. Agora eu estou falando só da componente x da velocidade. Como só tem essa componente, por preguiça, eu não vou escrever v índice x, tá? E vou escrever só isso, mv ponto. Aqui estão as componentes da equação de movimento, ou as projeções da equação de movimento nos eixos x e y. Para que serve a segunda equação? Serve, na verdade, para me dar elementos para colocar aqui na
na primeira. Então eu descubro que n vale mg cosseno θ, porque isso tem que dar zero. E aí eu fico com a equação mg seno θ menos μ, que multiplica mg cosseno θ. Isso tem que ser igual a mv ponto. Aqui está a única equação de movimento não trivial, né? Já que a equação de movimento na projeção y é trivial. Como é que eu resolvo essa equação? Essa é uma equação diferencial, né? De que ordem? Não, primeira ordem. Só tem uma derivada temporal aqui, ó. Ah, mas eu estou falando desta equação diferencial, não daquela que está na sua cabeça, né? Essa aqui é de primeira ordem. É a vantagem da gente resolver esse problema primeiro para a velocidade, né? Porque a gente resolve só equações de primeira ordem. Essa aqui é a vantagem. E aí, o que mais que eu posso fazer aqui, até antes de resolver essa equação diferencial? Simplifica. Como é que eu faço então para simplificar? Dividindo tudo por m. Eu posso dividir por m? Você garante? Por que você garante que eu posso dividir por m? Porque a massa não é zero. Muito bem. Agora, olha só, você pediu que eu desse a massa para você, né? No entanto, a equação diferencial que resulta é independente das massas. Agora, eu vou integrar isso aqui direto, né? Eu posso fatorar o g nessa brincadeira, só para ficar mais bonitinho, e eu vou integrar desde o instante inicial até o instante final. O instante final é o instante em que o bloco chega ao final da rampa, tá? Estou escolhendo esse como instante final. Então, aqui do lado esquerdo vai ficar integral desde zero. Estou chamando o instante inicial de zero. Podia ter o chamado de t0, né? Mas chamar ele de zero sem perder nenhuma generalidade. O g saiu fora, ficou... Aliás, saiu fora tudo, né? Por que eu estou tirando só o g? Tudo que apareceu ali naquele integrando é constante, né? O g, o seno θ, o μ, tudo isso é constante. Então, eu vou integrar isso aqui no tempo, então vai ficar assim, ó. G seno θ menos μ cosseno θ, integral de 0 a t. E quem é que eu vou escolher como variável de integração aqui? Hã? E do outro lado eu tenho a integral também de V0. Ah, mas V0 é zero, não disse que partiu do repouso? Então é 0 a t de... Desculpa, obrigado. De 0 a v de dV'. Legal? E, claro, eu omiti uma passagem aqui, porque aqui é um dv dt, eu passei o dt para o outro lado, tal, integrei, essa passagem eu omiti. Então, aqui desse lado, você tem simplesmente g seno θ menos μ cosseno θ vezes o tempo t, e do outro lado você tem a velocidade nesse instante. Você vê que a gente falou a beça, né? Mas, na verdade, esse problema você sabia resolver desde que era criança, porque o que você está obtendo aqui é que a velocidade é o produto da aceleração pelo tempo. É isso. Né? Se eu quiser, por exemplo, obter... O que eu quero obter? Acho que eu quero obter... a velocidade no final desse movimento. Como é que eu faço? Tem que integrar de novo, diz o Mateus. Tem que integrar de novo porque esse v, na verdade, ele é x ponto. dx dt. Então, de novo, jogo o dt para lá e para lá, vai ficar assim. G seno θ menos μ cosseno θ, integral de 0 a t de t' dt'. E do outro lado fica integral desde 0 até um x genérico de dx'. Com essa obviedade escrita no quadro, a Júlia desistiu, disse, não vou. De novo, aí ficou g. Isso aqui é t quadrado sobre 2. Do outro lado eu tenho x simplesmente. Isso aqui é x como função de t. Se eu quiser saber o tempo que demora para percorrer a rampa inteira, substitua x por d e resolva para t. Né?
Se eu quiser saber com que velocidade ele chega na base, bom, aí eu tenho que escrever isso por extenso. Então vai ficar assim, ó. O tempo, vamos chamar de T grande, o tempo que leva para chegar até a base dessa rampa. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 vezes D dividido por G seno θ menos μ cosseno θ. E agora eu quero encontrar a velocidade terminal, a velocidade com que ele chega na base, e isso vou chamar de V grande. Simplesmente substitua o T que você encontrou aqui dentro. Vai ficar G seno θ menos μ cosseno θ, multiplicado pelo T maiúsculo, que é o tempo que demorou para chegar até lá embaixo, que é a raiz quadrada de 2D sobre... Desculpa, esse G está fora desse parênteses, né? E agora, só para simplificar a vida, isso aqui é raiz quadrada de 2D, G. Aqui está a solução do problema que eu tinha colocado, que é descobrir a velocidade com que ele chegou na base. Um bocado de trabalho, nada de muito original, né? Acontece que o método da energia nos dá um atalho muito grande para resolver esse tipo de problema. Por que isso? Bom, porque esse bloquinho descendo a rampa está sujeito à ação de 3 forças. Dessas 3 forças, uma é claramente conservativa, que é a força de atração gravitacional. Outra é claramente não conservativa, porque é o atrito cinético. E a normal? Ela é conservativa ou é não conservativa? Ela não realiza trabalho. Então, de fato, ela é conservativa, porque o trabalho realizado por ela dá zero, qualquer que seja o trajeto usado. Então, eu poderia reescrever esse problema em termos desse resultado que eu acabei de escrever aqui, ó. Vamos fazer isso para ver de que maneira essa coisa se simplifica?